Há sussurros que ecoam pelos corredores do tempo, lendas esquecidas, quase apagadas pela poeira dos séculos. Mas algumas verdades são como brasas sob cinzas, e certas vozes gritam tão forte que nem mesmo o silêncio dos deuses pode abafá-las para sempre. Esta é a história de Cassandra, a princesa de Troia, a mulher que carregava nos olhos o peso do amanhã, mas cujas palavras se perdiam no vento da descrença, condenada a testemunhar o destino sem poder alterá-lo. Nascida sob o sol da antiga Troia, Cassandra era filha do justo rei Príamo e da nobre rainha Écuba. Desde tenra idade, sua beleza serena e uma aura de profunda introspecção a distinguiam. Enquanto outras crianças brincavam alheias aos mistérios do mundo, Cassandra vagueava pelos pátios do palácio, seus olhos fixos nos movimentos dos astros, nos voos dos pássaros, nos segredos murmurados pelas sacerdotisas nos altares sagrados. Seu coração não ansiava por ouro ou poder, mas por uma clareza que transcendia o palpável. A sabedoria dos deuses, a compreensão dos fios invisíveis que tecem o destino. E foi essa sede insaciável por conhecimento que atraiu o olhar de um deus. Apolo, o radiante senhor do sol, mestre da lira que encantava o Olimpo e o detentor das chaves da profecia. Deslumbrado pela beleza singular de Cassandra, pela inteligência faiscante em seus olhos e pela pureza de seu espírito, o Deus dourado a encontrou em seus refúgios de contemplação. Ele viu nela não apenas uma mortal, mas um recipiente digno de um dom divino. E assim, ofereceu-lhe o poder de rasgar o véu do tempo, de enxergar o futuro com a mesma clareza com que via o presente. Mas a oferta de um Deus raramente é desinteressada. No brilho daquele presente, escondia-se o desejo de Apolo. Ele a queria, não como discípula, mas como amante. Cassandra, deslumbrada pela promessa de tal poder, aceitou o dom. Instantaneamente, sua mente foi inundada por um turbilhão de imagens vívidas, fragmentos do porvir, tão nítidos quanto dolorosos. Ela viu cidades em chamas antes mesmo que a primeira faísca fosse acesa. Traições sussurradas em corredores que ainda ecoavam lealdade. Tragédias silenciosas se formando no coração de famílias felizes. O futuro se desdobrou diante dela, implacável e assustador. Contudo, quando Apolo, satisfeito com sua aparente vitória, estendeu a mão para reclamar o que considerava seu por direito, o corpo e a devoção da jovem profetisa, encontrou uma resistência inesperada. Cassandra, embora grata pelo dom, não se curvaria a um desejo que aprisionaria seu espírito. Com a firmeza de uma rocha contra as ondas e a pureza de quem não se vende nem por poder, nem por medo, ela o rejeitou. O orgulho de um deus é uma coisa perigosa de se ferir. Apolo, humilhado pela recusa da mortal que ousara desafiar sua vontade, sentiu a fúria divina queimar em seu peito. Ele não podia retirar o dom já concedido. As leis antigas eram inflexíveis, mas podia corrompê-lo, transformá-lo de uma bênção em um fardo insuportável. Com um sorriso cruel e a voz carregada de ressentimento, ele selou o destino de Cassandra com uma maldição implacável. Você continuará vendo o futuro, Cassandra. Cada detalhe, cada lágrima, cada gota de sangue. Mas ninguém, jamais, em tempo algum, acreditará em uma só palavra sua. Seus avisos serão como o vento para ouvidos surdos, suas verdades serão a melodia da loucura. E assim, sobre Cassandra, abateu-se o silêncio mais ensurdecedor que o mundo antigo já conheceu. Seus olhos viam, mas sua voz não alcançava. Troia, alheia à tempestade que se formava no horizonte, prosperava. Suas muralhas imponentes, orgulho de Príamo, pareciam inexpugnáveis. Seus guerreiros, liderados pelo nobre Heitor, desfilavam com bravura pelas praças ensolaradas. As festas noturnas embalavam os dias em uma ilusão de paz eterna. Mas Cassandra via
Via o brilho sinistro do aço grego refletido no mar Egeu muito antes que o primeiro navio de Agamenon levantasse âncora. Via a ganância nos olhos dos aqueus, a beleza fatal de Helena, que seria o estopim da ruína. Ela gritava suas visões nas ruas, nos banquetes, nos templos, lanças atravessando corações troianos, escudos partidos como cascas de nós, a cidade sagrada de Ílion consumida por um mar de fogo. E todos riam, desviavam o olhar. Seus próprios irmãos, Heitor e Paris, a tratavam com uma mistura de pena e irritação, chamando-a de a louca da corte, a agourenta. Suas palavras eram o delírio de uma mente perturbada, nunca o prenúncio do inevitável. Então, após 10 longos e sangrentos anos de cerco, veio o momento mais sombrio de sua existência, a materialização de seus piores pesadelos, a chegada do cavalo de madeira. Os gregos ardilosos haviam desaparecido da planície, deixando para trás apenas aquele presente colossal, uma oferenda aparentemente inofensiva aos deuses, ou talvez um símbolo de sua rendição. O povo de Troia, exausto pela guerra, explodiu em júbilo. A vitória, a paz. Mas Cassandra, ao ver a sinistra estrutura de madeira sendo arrastada para dentro dos portões sagrados, sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela caiu de joelhos, rasgando as vestes, o rosto banhado em lágrimas de puro terror. Não! Não tragam esse monstro para dentro das muralhas, ela berrava, a voz rouca de angústia. Ele carrega a morte em seu ventre, é a nossa perdição. Abram-no aqui fora, queimem-no. Ela via os guerreiros gregos ocultos em seu interior, afiados e sedentos por vingança. Via o destino de Troia se desenhando como uma serpente silenciosa, pronta para o bote fatal. Mas ninguém ouviu. Ou pior, ouviram seus gritos, viram seu desespero, mas escolheram o conforto da esperança vã em vez da dolorosa verdade de seus alertas. Acreditavam no que queriam acreditar. Naquela noite fatídica, enquanto os troianos, embriagados pela falsa vitória, dançavam e cantavam, alheios ao perigo iminente, as entranhas do cavalo se abriram. Guerreiros gregos, liderados por Odisseu, saltaram para a escuridão, silenciosos como espectros, e abriram os portões da cidade para o exército que aguardava do lado de fora. As profecias de Cassandra, antes ridicularizadas, tornavam-se realidade a cada grito de agonia, a cada clangor de espadas, a cada chama que lambia as casas de Troia. O sangue que ela tanto previra agora corria em rios pelas ruas. Mas já era tarde demais. A verdade, quando finalmente reconhecida, chegava apenas para testemunhar a aniquilação. A queda de Troia, a cidade de seus ancestrais, o lar de sua infância, não foi, contudo, o fim do calvário de Cassandra. Foi apenas o prelúdio de uma nova e pessoal tragédia. Em meio ao saque e à carnificina, ela, a princesa profetisa, foi capturada, tornando-se um troféu de guerra. Ironia cruel do destino. Foi levada como escrava e concubina por Agamenon, rei de Micenas, um dos líderes do exército que ela tanto tentara alertar sobre a futilidade daquele cerco e o perigo do cavalo. Os deuses, em sua indiferença ou malícia, pareciam zombar de seu sofrimento. Mesmo tendo previsto a destruição de sua amada cidade, mesmo tendo visto o destino de seu povo, ela agora era prisioneira daqueles que escolheram a ignorância. Mas os olhos de Cassandra ainda viam. E o que viam no novo lar de seu captor era igualmente sombrio. Nas paredes frias do palácio de Micenas, ela via a sombra da morte se adensando. Via Clitemnestra, a esposa de Agamenon, consumida por um luto antigo e uma sede de vingança implacável pelo sacrifício de sua filha Ifigênia. Via o brilho frio de um punhal escondido sob mantos reais, a fúria calculada nos olhos da rainha que aguardava o retorno triunfante de seu marido para selar seu destino. Via sangue, mais sangue, manchando o mármore polido do salão real.
uma dança macabra e inevitável que nenhum mortal parecia capaz de impedir. E ela tentou. Mais uma vez, com a voz embargada pela exaustão e pela dor de tantas verdades não ouvidas, ela tentou avisar. Alertou os servos, os guardas, o próprio Agamenon sobre a teia de traição que se fechava ao seu redor. Mas seus avisos eram como o lamento de um pássaro exótico em terra estrangeira. Os servos riram de seus presságios, considerando-os delírios de uma escrava traumatizada. Os soldados, impacientes, a silenciaram. E Agamenon, cego pela arrogância da vitória e ansioso pelos prazeres do lar, não deu ouvidos àquela mulher que falava em enigmas sombrios, cujos olhos pareciam refletir horrores que ele se recusava a encarar. Naquela noite, sob um céu indiferente, Cassandra cruzou os portões do palácio de Micenas ao lado de Agamenon, sabendo, com a certeza gélida que só a verdadeira profecia concede, que jamais sairia de lá com vida. Os gritos de agonia de Agamenon, apunhalado em seu banho por Clitemnestra e seu amante Egisto, ecoaram pelos corredores. E Cassandra, a profetisa que tudo viu, a prisioneira que nada pôde fazer, foi arrastada para a mesma escuridão, assassinada junto com o rei que a escravizara, como se fosse cúmplice do destino que ela desesperadamente tentara evitar. Uma testemunha silenciada para sempre. Uma mulher que carregou o fardo excruciante de saber demais. Num mundo que consistentemente prefere o véu confortável da ignorância à lâmina fria e dolorosa da verdade. Mas o nome de Cassandra, talhado em sofrimento e verdade, atravessou os séculos. Não como o de uma louca, como tantos a julgaram em vida, mas como o de uma alma trágica, uma visionária incompreendida, alguém que enfrentou a indiferença dos deuses, a zombaria dos homens e a teimosia das multidões. E ainda assim, permaneceu dolorosamente fiel ao que via, mesmo que essa fidelidade lhe custasse a sanidade, a liberdade e, por fim, a própria vida. Hoje, milênios depois, quando uma voz solitária se levanta para alertar sobre um perigo iminente e é recebida com escárnio ou indiferença, quando a verdade inconveniente é afogada pelo barulho da negação coletiva, chamamos esse fenômeno de efeito Cassandra. Porque Cassandra não foi apenas uma personagem de um mito antigo, ela se tornou um símbolo eterno, um alerta perene, um espelho incômodo que reflete nossa própria relutância em encarar as verdades que nos desafiam. Entre deuses e mortais, poucos ousaram ver com tanta clareza, menos ainda ousaram falar com tanta insistência. Mas Cassandra, ela viu e ela falou, mesmo que o mundo inteiro escolhesse não ouvir. Se a trágica história de Cassandra e o peso de suas palavras não ouvidas mexeram com você, inscreva-se no canal Entre Deuses e Mortais. Compartilhe este vídeo com alguém que já sentiu na pele a dor de ser ignorado, mesmo falando a mais pura verdade. E deixe seu comentário. Você já viveu um momento Cassandra? Juntos, vamos continuar desvendando as lições atemporais escondidas nos mitos.